Já parou para pensar no céu à noite? Cada pontinho de luz que a gente vê tem uma história, um começo, uma vida e, inevitavelmente, um fim. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada cósmica, do nascimento brilhante de uma estrela até o longo e silencioso crepúsculo do universo. Olhando daqui, parece que as estrelas são eternas, né? Como se fossem faróis imutáveis na escuridão. Mas a verdade é que elas não são. De um jeito muito parecido com os seres vivos, as estrelas seguem um ciclo de vida bem claro, uma narrativa de nascimento, luta e morte, toda escrita nas leis da física. Então, como é que uma estrela nasce? Bom, essa jornada não começa com uma explosão de luz, não. Ela começa na escuridão fria e silenciosa do espaço entre as estrelas. Vamos imaginar umas nuvens gigantescas, centenas de vezes maiores que o nosso sistema solar, feitas principalmente de gás, hidrogênio e poeira. Nesses lugares que a gente chama de berçários estelares, a gravidade, agindo por milhões e milhões de anos, começa a juntar a matéria em bolsões cada vez mais e mais densos. Quando a pressão e a temperatura no centro de um desses bolsões chegam num ponto crítico, algo incrível acontece. A fusão nuclear começa e uma nova estrela, literalmente, acende. A partir do momento que uma estrela começa a brilhar, ela entra na fase mais longa da sua vida, a chamada sequência principal. E essa fase toda é definida por uma espécie de cabo de guerra cósmico, uma luta monumental. É essa batalha de forças que define a estrela. De um lado, tem a gravidade, querendo implodir tudo, esmagar a estrela até ela virar um ponto. Do outro lado, lá no núcleo, a fusão nuclear libera uma energia colossal, empurrando tudo para fora. Enquanto essas duas forças estiverem em um equilíbrio perfeito, a estrela fica estável, brilhando por bilhões de anos. É exatamente o que o nosso Sol está fazendo agora. Só que esse equilíbrio não dura para sempre. Uma hora, o combustível no núcleo acaba. E quando isso acontece, o destino da estrela já está selado. E o que decide tudo é um único fator: a sua massa inicial. O número que define o destino é mais ou menos 8. Estrelas com menos de 8 vezes a massa do nosso Sol vão seguir por um caminho. Já aquelas acima dessa marca, bom, elas vão ter um final dramaticamente diferente. Um final que muda a própria composição do universo. Vamos começar com um caminho mais comum, o destino de mais de 97% de todas as estrelas, incluindo o nosso Sol. É um fim mais gradual, sabe? Menos explosivo. Quando a fusão no núcleo para, a gravidade toma conta e o comprime. Esse processo esquenta tanto as camadas de fora que a estrela incha de forma absurda, virando uma gigante vermelha. Com o tempo, essas camadas externas se dissipam, formando uma belíssima nebulosa planetária. E o que sobra? Apenas o núcleo esmagado, uma anã branca, o cadáver quente e incrivelmente denso de uma estrela. Agora vamos para outro caminho. Para as estrelas que nascem com mais de 8 massas solares, o fim não é um sussurro, é uma explosão de proporções cósmicas. Estrelas massivas são verdadeiras fornalhas cósmicas. Elas vão fundindo elementos cada vez mais pesados no núcleo, subindo na tabela periódica até chegar no ferro. E o ferro é um beco sem saída. Fundir ferro não libera energia. Pelo contrário, consome. Sem uma fonte de energia para empurrar para fora, o suporte à contragravidade simplesmente some. O núcleo para de funcionar de repente. Em menos de um segundo, sem a pressão da fusão para sustentá-lo, o núcleo de ferro desaba sobre a própria gravidade. Ele encolhe de algo do tamanho da Terra para uma esfera de poucos quilômetros antes de ricochetear com uma violência absurda. Essa onda de choque monstruosa simplesmente rasga o resto da estrela, jogando suas camadas para o espaço numa das explosões mais energéticas do universo, uma supernova. E é por isso que essas mortes violentas são tão importantes. Os elementos pesados criados dentro da estrela, o oxigênio que a gente respira, o carbono em nossas células, o cálcio nos nossos ossos, tudo isso é semeado pelo cosmos durante uma supernova. Sem elas, a vida como a conhecemos não existiria. Somos literalmente feitos de poeira de estrelas. Depois da explosão, o que sobra do núcleo pode virar uma estrela de nêutrons, um objeto tão denso, mas tão denso, que uma colher de chá do seu material pesaria bilhões de toneladas. Ou, se a estrela original for massiva o suficiente, a gravidade vence a luta de vez, e nada, nem a luz, consegue escapar. O que sobra é um buraco negro. A história de cada estrela é fascinante, mas vamos ampliar o foco agora para o futuro de todas as estrelas. Essa era brilhante em que a gente vive, a era estelífera, ela não vai durar para sempre.
Para fazer estrelas novas, o universo precisa daquelas nuvens de gás e poeira, lembra? Mas a cada nova geração de estrelas, a cada supernova, esse gás ou é consumido ou fica preso nos restos estelares. O reservatório está aos pouquinhos se esvaziando. A escala de tempo aqui é quase impossível de imaginar. Mas daqui a uns 100 trilhões de anos, a formação de estrelas novas em todo o universo vai parar. As luzes vão começar a se apagar uma por uma. E o que acontece depois que a última estrela morre? Aí a gente entra no futuro profundo do cosmos, um tempo de escuridão e frio. O universo vai se tornar um grande cemitério cósmico. Primeiro, só os cadáveres das estrelas, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros vão vagar na escuridão. Em escalas de tempo ainda mais absurdas, até os buracos negros vão evaporar. No fim de tudo, o universo vai se tornar um mar frio e diluído de partículas perto do zero absoluto. Um estado final de equilíbrio máximo, onde mais nada acontece. Essa jornada toda, do fogo da criação das estrelas até a frieza da morte térmica do universo, nos leva a uma pergunta final e bem profunda, sobre o nosso próprio lugar no tempo. Pensar sobre o fim do universo não precisa ser algo desolador. Pelo contrário, isso deveria nos dar perspectiva. Isso nos diz que a Era das Estrelas, a Era da Luz, é uma fase especial e muito passageira na longa vida do cosmos. Nós estamos aqui, agora, para testemunhar a juventude brilhante do universo. Um privilégio passageiro, numa eternidade de escuridão que ainda virá.